aqui diante de nós um dos capítulos mais conhecidos na palavra. Ele é conhecido porque temos aqui um certo teor escatológico, temos também palavras lindas. Esse texto se tornou música popular, evangélica e gospel. Tem uma cantora que canta, né, essa música, uma música, a Heloísa Rosa, né, muito bonitinha a música, a gente escuta no cotidiano, não no culto cantamos, mas escutamos no nosso dia a dia. Um texto maravilhoso, que é bastante conhecido, talvez um daqueles, vamos classificar entre os 10 mais em João, que é lido. Um texto que serve para muitos tipos de aplicação e pregação em termos de tema, mas é um texto que muitas vezes não é compreendido por alguns motivos, que é justamente também, a gente vai ter que falar isso logo no início, a questão da sequência desse texto, né? A gente lê ele 14, 15, 16. No entanto, o correto seria, e não eu que digo isso apenas, alguns eruditos vão falar sobre isso. No caso, o 14 era para ser o 16. Isso porque o final do 14 e o final do 16 vão sugerir isso. O final do 14, ele vai dizer, olha aqui, no finalzinho, levantai-vos, vamos daqui. E eles vão lá para o chamado, Jesus vai fazer, inclusive, a chamada oração sacerdotal. E o capítulo 16, ele termina falando sobre o que irão sofrer, perseguições, entendeu? E ele vai até falar aquele clássico, né? No mundo passais por aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Ele dá ânimo para eles, porque eles já vinham com esse coração turbado. Então, a sequência correta seria o 15, 16 e 14, depois o Getsemane. Deu para pegar aí, meus irmãos? Aí, depois do Senhor dizer, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, aí o Senhor Jesus vai dizer, não se turbe o vosso coração. Vamos fazer a leitura do texto. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu não vou-la teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Algumas traduções até mais adequadas para a compreensão, sugerem uma tradução de dizer assim, não permitais que o vosso coração sejam agitados como um mar impelido pelo vento. Ou seja, a turbação seria esse momento de total preocupação. Hoje, nessa noite, nós temos 3 pontos centrais. O primeiro é colocando a confiança em Cristo, apesar das circunstâncias. O segundo é sabendo que neste mundo somos peregrinos, mas o céu é o nosso lar. E o terceiro seria sabendo que não estaremos sozinhos, mas Jesus voltará para nos buscar. Então, meus irmãos, título da pregação de hoje, como triunfar sobre as turbulências da vida. Tem aquele negócio da turbulência, né, no avião? Eu, nas vezes que eu viajei, inclusive eu acho que a Natália lembra, o grande, meu Deus do céu, que eu me molo nessa hora. Começou a tremer assim, eu abracei ela mais ainda. Existem turbulências na vida, momentos difíceis nessa vida, momentos em que nós ficamos desequilibrados. Coração turbado é uma coisa mais comum do mundo. Todas as pessoas, de todas as classes sociais, de todas as idades e credos religiosos sabem o que é um coração turbado, uma grande preocupação.
Nenhuma segurança ou sistema de alarme pode deixar do lado de fora esse avassalador, assaltante de nossa alma. As causas que deixam o nosso coração turbado vêm de dentro e também de fora. Lembram o apóstolo Paulo falando? Lutas por fora, temores por dentro. Lá no capítulo 11. Aquele homem era apedrejado, perseguido, cuspido, surrado. E tinha as preocupações dentro. Os temores por dentro. E logo depois ele fala do espinho na carne. Por causa daquele momento que ele passava ali, que existiam partidos, existia uma espécie de líder que desfazia da palavra pregada por ele. Então, não pense você que é só as coisas de fora que vêm, por dentro também existe, mas temos o sumo pastor de nossas almas, que não nos deixa sucumbir diante de todos os problemas e lutas que nós passamos nessa vida. Emanam de nossa mente e também de nosso corpo, meus irmãos. Vem daquilo que amamos e também do que tememos. De todos os lados pode vir a causa da turbação em nossos corações. Mesmo os crentes mais consagrados sabem o que é beber o cálice mais amargo da dor na caminhada entre a graça e a glória. Os santos mais consagrados encontraram nesse mundo vales de lágrimas. Os homens dedicados. John Patton, missionário, que lutou ali nas Ilhas Hébridas, evangelizou a canibais, teve seus momentos de grandes lágrimas, perdeu a esposa, que amava. Pense na dor que aquele homem sentiu. E outros homens na história também sentiram grandes dores na sua vida. Jesus estava se despedindo dos seus discípulos. Aquela era a quinta-feira do Getsêmani, a quinta-feira do suor de sangue, a quinta-feira da traição de Judas, a quinta-feira da negação de Pedro, a quinta-feira da prisão de Jesus. Os discípulos estão com o coração turbado, e o Senhor sabe disso, por isso que Ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Embora ainda não estivesse consumado na cruz tudo aquilo, o Senhor usa a linguagem da vitória, porque é certa sempre a vitória no Senhor. E Ele é o Filho de Deus, a palavra encarnada, e sabia dessas condições. Os discípulos estão com o coração turbado por alguns motivos. Primeiro, estavam tristes pela iminente partida de Cristo, devido à esmagadora solidão que os atingiria e que os atinge. Alguns de nós sentimos puerilmente esse tipo de coisa, porque aqui nós já perdemos, inclusive, um pastor nessa igreja. Não foi porque houve uma divisão, uma confusão, o pastor saiu, não foi isso. De repente, em menos de 48 horas, faleceu, e ficamos aqui tristíssimos. Vocês imaginam que passaram aqui os discípulos. Pastor Gesivaldo não era nem sequer a poeira no sapato de Cristo, nas sandálias de Cristo, e nós sofremos muito. Agora imagine que eles estavam sofrendo quando Jesus sempre dizia aquelas palavras: que eu vou, o templo será destruído, sempre aquela linguagem que ele iria ser, que ele partiria. Imagine vocês, muitas vezes a gente parece assim querer julgar os sentimentos dos personagens bíblicos, parece até que é fácil a situação, e não era. Então eles estavam tristes, essa esmagadora solidão que eles sentiriam por causa da partida de Cristo.
Estavam também envergonhados, é outra coisa, devido ao egoísmo que haviam evidenciado, quando eles diziam: quem é o maior entre nós? É tu, João, é tu, Pedro. Aquele negócio, sabe, que o ser humano sempre tem: quem é melhor? Eu sou o melhor. Outra coisa, estavam perplexos, devido à predição de que Judas trairia Jesus, e Pedro negaria, e os demais ficariam dispersos. Estavam vacilantes na fé, pensando: como pode o Messias ser alguém que vai ser traído? Como é que pode? Porque, embora eles não fossem zelotas, aquele pensamento triunfalista zelota habitava no coração deles. Vicente, você está dizendo isso por quê? Porque Pedro, quando vieram prender a Jesus, ele sacou da espada, não foi: eu vou arrancar só a orelhinha dele para ele ter uma lição. Ele ia guerrear ali, ele ia arrancar o pescoço do cara. Mas o cara era um soldado, né, tinha uma certa habilidade especial com armas, na hora que, mesmo no escuro, né, desviou a orelha. Eles tinham aquele sentimento mesmo de guerrear e de matar por Cristo. Outra coisa, estavam angustiados diante das aflições, açoites, perseguições, prisões, tortura que enfrentariam pela frente. No meio disso, lá no capítulo 15, 16, a gente vai ver o Senhor Jesus dizendo que vocês serão odiados. As pessoas vão como feras para cima de vocês. E o Senhor disse também, lá no Sermão do Monte: regozijai-vos, exultai, porque serão perseguidos e dizendo todo mal contra vós. Eles sabiam que ia acontecer isso. Ele se vai? E agora? Outra coisa, Jesus consola dizendo-lhes: não se turbe o vosso coração. Como então triunfar sobre as turbulências da vida? A primeira coisa, a gente vai agora para o primeiro ponto, de acordo com o que está no versículo de número 1, que vai dizer: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Primeira coisa é colocando a confiança em Cristo, apesar das circunstâncias. O que significa confiar em Cristo? A forma do verbo aqui, no indicativo e no imperativo, significa: já que vocês confiam em Deus, continuem confiando em mim. Essa parte teórica já era para ter sido compreendida por eles. Muitas vezes o Senhor Jesus disse no seu ministério que Ele e o Pai são um. Inclusive, pegaram em pedras para matar Jesus, porque Ele declarou isso. E o Senhor Jesus sempre declarava essas coisas. Então, se eles criam num Deus Criador, Deus Pai, o único, e Cristo, seu Filho unigênito, e essa compreensão, digamos que existia, até porque João chegou a trazer uma palavra que só se encontra na Bíblia, no Novo Testamento, no Antigo, na tradução grega lá existe somente no Novo, e ela é bem mais exclusiva de João. Fora dos escritos de João, só se encontra em Hebreus, o monogené, único gerado, unigênito. Essa palavra traz a potência e igualdade de senhorio, de poder, de autoridade de Cristo com Deus Pai. Exatamente igual em essência e poder. Por isso que Ário, lá o presbítero, pai do arianismo, lá no século IV, ele quis excluir João. Sempre que a gente vê na história essas coisas, alguém quer excluir alguma coisa, tem coisa errada aí. Queria tirar João porque essa palavra, principalmente ela, exaltava a Cristo em pé de igualdade com Deus Pai.
Então eles eram para ter essa compreensão nesse momento. Vocês confiam em Deus? Pois continuem confiando em mim, pois eu sou igual ao Pai. Outra coisa, essa fé não é a fé apenas intelectual, porque essa fé intelectual não pode nos ajudar na hora da tempestade. Porque essa fé intelectual é apenas conhecimento histórico. É um conhecimento muitas vezes apenas para debate ou algo parecido. Esse crer e essa fé, crer em Deus, creiam também em mim, não é apenas uma fé intelectual e emocional. Essa fé está também nos demônios. Um texto hoje pela manhã que foi lido na leitura do Novo Testamento. Sujeito lá que tinha uma legião, aquele demoniado, quando viu Jesus, correu e o adorou. Sempre assim. Assim, se tem também, essa fé os demônios têm. E eles creem e estremecem. E eles estão perdidos. Essa fé não é uma fé na fé. Uma pequena fé num grande Deus vale mais do que uma grande fé no objeto ou no ser errado. Confiam na fé que têm e não no grande Deus. Confiam no que acreditam, no que se seleciona e não no que é a verdade de fato. Essa fé, meus irmãos, não é uma fé kierkegaardiana, que até inclusive eu já vi nessa igreja no passado, ser ensinado coisa assim, que a fé é um salto no escuro. Lembram disso? Os mais antigos? A fé não é salto no escuro não, meus irmãos. Confiar em Deus e no seu Filho é crer, confessar, descansar no seu poder, na sua sabedoria, na sua providência, no seu amor e na sua salvação. Tanto foi ensinado sobre providência de Deus nesse lugar, e muitas vezes nós não temos crido de fato. E a fé é crer nessas coisas, é crer no Senhor Jesus apenas. Outra coisa é que a fé em Cristo é o remédio para a doença do coração turbado. Existem pessoas que já têm o coração turbado, parece que por natureza. A preocupação é algo que toma conta constantemente da vida da pessoa. Qualquer coisa é uma preocupação danada mesmo. As pessoas são muito despreocupadas, mas tem umas que são demais, né? As crises vêm, os problemas aparecem, as tempestades nos ameaçam, os ventos contrários conspiram contra nós. Mas sabe o que Jesus diz? Continuem confiando em mim. Jesus disse lá em Marcos 4, 31 ao 35, Jesus perguntou aos discípulos: por que sois assim tímidos? Por que não tendes fé? Promessa, presença, paz, poder. Esse trecho aí, é o do 31 ao 35, capítulo 4, era uma tempestade ali. Aquele momento tempestuoso ali, em que, inclusive, pescadores que eram habituados a sofrer uma espécie de tempestade ali, naquele mar da Galileia, aqueles ventos vindo do Monte Hermon, frio, quente, e de repente as coisas aconteceram. Eles eram acostumados, mas o negócio foi tão sério que eles ficaram com medo, temeram mesmo. Acude-nos. E eles disseram, e ele pega e diz o Senhor Jesus, né? Por que sois assim tão tímidos? Porque não tendes fé. Ele estava no barco,
devem crer nele. Eles foram exercitados de todas as formas, até chegar nesse ponto aqui, do capítulo 14 de João. As sombras cairão sobre nós, a perseguição virá, a cruz é inevitável, mas continuem confiando em mim. As prisões, açoites acontecerão, sofrimento, a morte apanharão eles. Ou não aconteceu isso com os discípulos no futuro? Inclusive, uma das mortes que é mais dolorosa, você lendo a Escritura, é de Estevão. Ele imitou Cristo ali naquele momento, imitando Cristo e sendo apedrejado. Virá a solidão. Vamos trazendo assim mais para o nosso estilo, né? De problema que nos turbam. Virá a solidão, crise financeira, doença, luto, dor. Lágrimas virão, mas continuem confiando em mim. É o que o Senhor disse para eles e que diz para nós nessa noite e para o nosso cotidiano. A fé em Jesus é o único remédio para um coração turbado. A fé olha para Jesus e não para as tempestades dessa vida. A fé, ela ri das impossibilidades. A fé, ela triunfa nas crises. Abraão, ele creu contra a esperança. E Paulo, na hora do martírio, ele diz: eu sei em quem tenho crido. Será que nós temos feito isso? Será que nós continuamos confiando no Senhor Jesus, no mesmo conselho, não se turbe o vosso coração? Crede em Deus, crede também em mim. Vocês têm crido em Deus, continuem crendo em mim. Até porque, meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele sustenta toda a criação com a palavra do seu poder. E nós falamos, ensinamos, e muitos de nós compreenderam perfeitamente como é a providência de Deus, e o Senhor Jesus tem agido. Sabido de nós também, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, não é isso? E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amam a Cristo. E quando se fala todas as coisas, ou todos os acontecimentos, meu irmão, não é apenas aquilo que nos agrada. Aí vem momentos difíceis, porque tudo isso faz parte de um esculpir do Senhor para nos tornar homens perfeitos para a sua glória. Então vamos continuar confiando no Senhor. Outra coisa é sabendo que existe nesse mundo e que nós somos peregrinos, só que o céu é o nosso lar. Versículo 2 e 3 diz: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Diante das provas, das tribulações e do sofrimento, nós precisamos levantar a cabeça e olhar para a recompensa final. Na jornada cristã, é sofrimento mesmo, dor, cruz, mas o fim desse caminho é a glória, o céu. Lembram? A nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória. O sofrimento do tempo presente não se pode comparar com a glória do porvir.
que ainda será revelada a nós, assim, diante dos nossos olhos. Olhar para frente, para o céu, para a nossa recompensa, para a nossa herança, para a nossa pátria, para o nosso lar, nos capacita a triunfar sobre as turbulências dessa vida e o nosso coração ser desturbado. Como Jesus descreve o céu? Primeiro, o céu é o nosso destino. A morte não é o fim da vida. A morte não tem a última palavra. O aguilhão da morte foi arrancado. Morrer para o crente é lucro. Morrer para o crente é deixar o corpo e habitar com o Senhor, no Senhor. Morrer para o crente é habitar com Cristo. Quando o crente morre, ele não vai apenas para o cemitério, muito menos para o purgatório, mas para a glória. Para a glória. A outra coisa, o céu é um lugar de gozo e descanso. O céu é onde está o trono de Deus. Tudo aquilo que nós lemos lá no capítulo 4 de Apocalipse. As hostes de anjos e incontável assembleia dos santos glorificados. O céu é a nossa prata. Lá está o nosso real tesouro, a juntar tesouro nos céus. Lá está o nosso galardão, lá está a nossa herança incorruptível. Céu, a glória, é o local onde vai enxugar as nossas lágrimas. No céu é onde vamos entoar um novo cântico ao Cordeiro pelos séculos dos séculos. E esse novo cântico não sai simplesmente da palavra. Não vai ter música diante do trono de Aline Barros ou algo parecido, não. Quando tem descrito, é a escritura cantada. Viu? Então, se isso aqui já é um já, antes daquele ainda não eterno, aqui já tem que se praticar aquilo que iremos viver. Mais uma, para salmo de exclusiva. O céu é a casa do Pai. É outro ponto. Os filhos de Deus estarão todos lá. Se o céu é a casa do Pai, significa que o céu é o nosso lar. Aqui no mundo somos estrangeiros, mas no céu vamos estar em casa, na casa do Pai. O céu é lugar de segurança. Lá não vai entrar maldição, não tem gente doente, aleijada, ferida, oprimida, depressiva. Não tem cortejo fúnebre. A casa do Pai é lugar onde somos amados e aceitos, não pelo que temos, mas pelo que somos. A casa do Pai é um lugar onde somos sempre bem-vindos. Lá ouviremos sempre: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do Reino. Outra coisa é que o céu é um lugar onde tem muitas moradas, como nós vimos no texto aqui, né? Na casa de meu Pai há muitas moradas. No céu tem lugar para todos os filhos de Deus. Apocalipse 21:16 diz que a cidade mede 2.200 quilômetros de largura e 2.200 quilômetros de comprimento. Há lugar para todos os eleitos. Não temos apenas moradas, mas mansões. É o lugar da nossa morada permanente, eterna. Aqui, nós moramos em casas frágeis, em tendas frágeis. Antigamente até existia até muitas, né, no interior, aquelas casas de taipa, né?
que inclusive às vezes era um problemão quando chovia muito, e um problemão também de muito barbeiro, né? Inclusive muitas pessoas tinham doença de Chagas por causa disso no interior. Inclusive um tio meu, que é o mais parecido com Átila possível, segundo as pessoas da família, morreu com doença de Chagas. Era um problemão isso. Então lá serão mansões celestiais. Outra coisa, o céu é um lugar preparado para um povo preparado. Nós não compramos esse lugar no céu, nós não merecemos. Ele nos dado como presente, é graça, é pura graça. Jesus preparou esse lugar na cruz, na sua morte, ressurreição, ascensão e intercessão. Lá na cruz, Jesus abriu-nos um novo e vivo caminho para Deus. Ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém pode ir ao Senhor senão por Ele. Eu gosto muito de uma tradução aqui do versículo 6, que diz que eu sou o único vivo e verdadeiro caminho. Ele é o único assim. Ele entrou na glória como nosso precursor. Ele nos antecipou. Ele entrou na glória primeiro como nosso irmão primogênito. O céu é o nosso lar permanente. Aqui somos apenas peregrinos. Por isso que aquela história de Giovanni é magnífica e muito bem intitulada. Somos apenas peregrinos. Outra coisa, o céu é o lugar onde teremos comunhão eterna com o Senhor. E o céu é o lugar onde teremos plena comunhão uns com os outros. É um problema que nós enfrentamos aqui, essa questão de comunhão. No céu seremos uma só família, sim, de fato. Não vai ser aquela coisa muitas vezes hipócritas nas igrejas locais, somos uma família, mas aí tem aquelas trairagens, tem aqueles problemas, aquelas brigas, aquela falta de amor, aquela falta de companheirismo, a falta de compromisso de amizade, a falta de preocupação com o irmão. Já perguntou como é que está o seu irmão essa semana? Você tem se preocupado como andam os sentimentos dele? Como é que anda a família? Porque a gente pensa às vezes que esse tipo de coisa é obra só do pastor, é só do presbítero. Esses têm a obrigação. Mas é algo que faz parte de todos nós. O que mais dói para o pregador que está pregando aqui, está vendo o rosto de todo mundo, é que tem alguns que baixaram a olhar. Parece que sentem falta disso, mas não é para sentir. A falta desse amor, desse companheirismo, dessa preocupação. Às vezes nem olhar um Facebook ou um Instagram, voltei a ter Instagram, agora eu nunca tenho essas coisas, sou brabão. Você não olha para ver como é que anda o seu irmão, e baseado no que ele anda, o que está acontecendo? Aquela frase de uma música mundana, que diz, como vai você? Eu preciso saber da sua vida, a gente tem que saber da vida do irmão, como é que está. É complicado, porque muitas vezes uma igreja, ela não tem trabalhos para esse tipo de fim também. É preciso ter aquela 20 minutos de intervalo depois da pregação de manhã, né? Na hora do café, para saber de alguma coisa. Entendeu? Para me saber que o Lucas Lemos está sentindo uma grande dor nas costas e está tomando um bocado de remédio aí para ver se fica bom e fazer exames e tudo. É preciso eu ter a conversa com ele na hora do café, depois disso não sei mais nada. As nossas semanas têm sido ridículas muitas vezes por causa disso. Vamos nos conhecer. Lá é inevitável isso.
Vamos nos relacionar em pleno e perfeito amor, que é exigido por Deus, mas é lá que será perfeito. Olhe como o pecado e a corrupção restante esmaga o que deveria ser a prática cristã aqui. Isso é por causa do nosso pecado, por causa de nossa preocupação com muitas coisas. Marta, como é que pode? Marta não quis nem saber de Cristo, e era para ter sido igual Maria. E um monte de Marta cristão é o que nós temos nos dias de hoje, preocupados com tudo, menos com os nossos irmãos. Ali também não vamos entender que Jesus não disse que não era para trabalhar, que não era para, entendeu? Ele só disse que Maria escolheu a melhor parte, mas aquela parte de conseguir trabalhar, e a gente tem que fazer. No entanto, isso não pode ser a única coisa nessa vida, a única coisa que nós pensamos. Lá no céu nós vamos abraçar os patriarcas, os profetas, os apóstolos. E os nossos queridos irmãos que já se foram. Os nossos amados irmãos que já se foram. Por mais que tenham sido fantásticos, Paulo, Estevão, Pedro e essas pessoas, não tem como comparar com os nossos irmãos que viveram entre nós. Tem tanta pessoa que a gente queria bater aquele papo, e não se pode agora aqui, e nós queremos deixar para fazer isso lá. Por que nós não fazemos aqui? Por que nós somos tão covardes, tão nojentos, maus, implacáveis, que nós devemos esperar para o irmão ir para a glória para pensar em conversar com ele? Será que é preciso isso? Lá no céu, o Senhor é tão bom e maravilhoso que nos dará essa oportunidade de estar com eles mais uma vez. Isso é um motivo muito grande para nós louvarmos a Deus, em que Ele nos levará para a glória. Em primeiro lugar, contemplar a sua majestade, contemplar a Deus na face de Cristo na eternidade, mas também rever, como diz o cântico, uma música, né, do Logos, rever amigos irmãos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. Isso é promessa de Cristo e, portanto, é algo real, é algo inevitável, é algo que não existe possibilidade de frustração. O terceiro ponto central aqui, dessa noite, sabendo que não estaremos sozinhos, mas Jesus voltará para nos buscar. Como Jesus virá? Em primeiro lugar, Jesus certamente voltará, porque Ele prometeu. Ele disse: eu voltarei. Ele disse: venho sem demora. Eis que cedo venho. Vigiai para que este dia não vos apanhe de surpresa. Ele disse tudo isso. Outra coisa é que Jesus voltará pessoalmente. O mesmo que subiu é o mesmo que vai voltar. A descrição da volta dele é o mesmo, exatamente o mesmo. Em Atos 1, capítulo 1, versículo 9 a 11, vai dizer que ele voltará entre as nuvens, voltará em glória. Do mesmo jeito que viu subir, vai ver, voltar. E a gente vê lá no Apocalipse como é que é, né? Outra coisa, ele voltará visivelmente. Todo olho verá, todas as nações se lamentarão sobre ele. Ele virá com clangor de trombeta de Deus. Será o evento mais estupendo da história. Será o dia do fim. Outra coisa é que Jesus voltará gloriosamente.
A última palavra não vai ser e não será do mal. A verdade triunfará sobre a mentira. Tudo te disseram de mentira sobre o Senhor, sobre Jesus, sobre a palavra de Deus, será destruída, porque a verdade triunfará. O ímpio não prevalecerá na congregação dos justos, mas eles serão dispersos como palha. A igreja, ela triunfará com Cristo. A igreja que foi tão perseguida com o passar dos séculos, que é perseguida hoje, em alguns locais do mundo são mais perseguidos que outros, aqui é uma moleza. Tem lugares aí que são terríveis, e teve momentos na história que foram terríveis, mas a igreja triunfará com Cristo, quando a voz do arcanjo soar, e a trombeta de Deus ressoar, Cristo aparecerá nas nuvens como relâmpago, com poder e com muita glória. Jesus matará o anticristo com o sopro da sua boca. É interessante que cria um personagem, é por isso que o apóstolo Paulo, quando vai falar do amor de Deus, ou que quem nos separará, ou seja, um sujeito pode separar, ele vai dizer tantas descrições, tantos seres, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Mas eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos principados, nem forças do presente, nem do porvir, nem poderes, nem criatura, nem... agora eu esqueci a outra. Nem profundidade. Aí vai dizer, nem qualquer outra criatura. Tipo assim, crie. Superman, Goku, Marvel, qualquer coisa que tiver, não se compara ao poder de Cristo. Ele com um sopro matará o anticristo, julgará as nações, ele lançará os ímpios e o diabo no lago de fogo. Mas nós receberemos um corpo e subiremos com ele um novo corpo. É um consolo tremendo, tremendo saber que o melhor está pela frente, que não caminhamos para um triste fim, mas para um fim glorioso, de fato. Outra coisa é quando Jesus voltará. Isso é uma pergunta, que a cristandade toda fica se perguntando. Ela não para de perguntar algo assim. Jesus voltará inesperadamente, em termos de momento específico, minuto, segundo, dia, hora. Isso será inesperadamente. Muitos serão surpreendidos, muitos não estarão vigiando, são exatamente esses que não creem, Muitos não estarão preparados, muitos lamentarão amargamente por terem vivido desapercebidamente. Que o eleito, é por isso que a questão escatológica é importante a igreja estudar e compreender. Os eleitos, eles estão sempre alertas, entendeu? Sempre vai as anteninhas de viril, opa, é um sinal dos tempos aqui. De acordo com a palavra, a gente vai pressupor que será aquele o momento ou a época que isso acontecerá, entendeu? Quem vai ser pego de surpresa são ímpios, entendeu? Para quem Jesus voltará? Ele virá para nos levar para a casa do Pai, para as bodas. Primeiro, a primeira fase das bodas é a fase do compromisso. Por segundo, se a segunda fase das bodas é a fase da preparação, pagamento do dote, digamos assim. A terceira fase seria a fase do encontro com a noiva. E a quarta fase é a fase da festa,
na casa do noivo, na casa do Pai. Meus irmãos, já partindo para a parte da conclusão dessa pregação dessa noite, nós vamos ver diante do texto que aqueles discípulos abatidos, tristes, turbados, eles foram consolados, revestidos com o poder do Espírito Santo, confiaram em Cristo e proclamaram seu nome. Tem um momento em que, lá na frente, o Senhor Jesus, ele sopra o seu Espírito neles. No capítulo 20, a gente vai ver isso de João. Eles viveram como peregrinos, ajuntaram um tesouro no céu, viveram sob leis do céu, aguardando o céu, preparados para a segunda vinda de Cristo. E nós estamos ainda com o coração cheio de temor? Se está, ponha a sua confiança no Senhor Jesus. Saiba que só mais um pouco e estaremos indo para a casa do Pai. Breve o Senhor Jesus voltará e nos buscará. Estava até conversando com a Natália esses dias, indo para o trabalho dela. A morte pode chegar a qualquer momento. Você não sabe quanto tempo vai viver, eu não sei. A gente fica, em muitos casos, a gente quer viver mais. Os filhos nos fazem pensar assim muitas vezes, Não é não, Damon? Quer ver a Maria, casando o dia, o netinho que vai dar, e aquela coisa toda. Fica imaginando o Átila mais velho, como é que vai ser, o Lucasão. Todos nós que temos filhos, nós queremos até viver mais, mas nós não sabemos o momento que a morte virá. E se vivermos muito de acordo com a perspectiva desse mundo, depois lá do cansaço enfado, depois de 70, como diz a Bíblia, o tempo passa ligeiro, meus irmãos. Um dia desse eu era criança, e você também, entendeu? Um dia desse eu estava vendo o Gabriel nos braços da Soré aqui da igreja, aí eu vejo outro Gabriel, porque o menino é igual ao outro, de volta para o futuro ali. O tempo passou, e o tempo passa. Em breve acontecerá essas coisas. Então, se tem algo que turba o seu coração, se você confia em Deus, continue confiando no Senhor Jesus, que Ele desturba o seu coração, que Ele acaba com a tempestade, os ventos fortes e aquele momento desértico terrível. Que o Senhor nos faça crer na sua palavra e viver segundo a sua palavra. Amém, irmãos?